Então, pessoal, continuando a aula passada, vamos continuar com as formatações. E agora eu vou vir aqui só na guias e renomear aqui para deixar como produtos. E vou alterar a cor aqui. Opa, apertei errado, perdão. Calma aí. Eu vou... cor da guia, eu vou deixar aqui uma cor, um azul escuro. Perfeito. Pessoal, é o seguinte. Na verdade, é melhor eu deixar assim para ficar mais visível para vocês. Galera, nesse exemplo aqui, e se eu quisesse adicionar mais uma linha para mais um produto aqui nessa minha loja? Bem, para você fazer isso, você vai selecionar uma linha e você vai clicar com o botão direito e você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, inserir colunas. E daí você pode estar inserindo linhas acima ou abaixo. Como a gente vai ser um próximo registro, vamos adicionar abaixo dele. Aí, ó, daí ele adicionou mais uma linha e essa mesma linha ela segue a mesma formatação, né, que a gente deixou aqui na tabela. Então, repetindo, eu seleciono o último registro, vou vir com o botão direito, inserir, e eu posso estar inserindo a linha acima do meu último, da minha linha selecionado, ou abaixo. Vamos selecionar acima só para ver? Só para mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, e eu quero colocar um produto, né, que esteja acima do lápis, né, um novo produto, uma nova linha, só que esse produto ele vai estar acima do meu lápis. Então eu seleciono a linha do lápis, inserir linhas acima. Aqui, ó, ele agora está acima, ó, ele está acima do meu lápis. Então vamos colocar aqui alguns valores, né? Vou colocar aqui papel. Vamos colocar aqui 40, 5 e beleza. Vamos colocar aqui lapiseira. E se eu quiser excluir uma linha da minha tabela? Para você excluir uma linha da sua tabela, você seleciona essa linha, você clica com o botão direito e vai em excluir. E escolhe a opção linhas da tabela. E daí você excluiu e ele tirou a formatação. Juliano, e se eu quiser mover borracha acima de papel? Eu quero agora mover linhas, né? Então eu vou selecionar ela, vai ficar com essa cruzinha aqui e eu vou mover acima do papel, né? Eu vou substituir. Então eu movi borracha aqui para cima e para mover ele ficou com essa cruzinha dessa maneira aqui, correto? Perfeito. Galera, o que mais que a gente pode... Eu só vou deixar aqui a conta aqui, né? Vamos lá, S9 vezes D9. Galera, o que mais eu consigo fazer aqui? Só vou reduzir um pouco o zoom aqui. O que mais que a gente consegue fazer? Então a gente inseriu linha, moveu a linha e adicionou linhas na minha tabela, certo? Então, pessoal, eu vou fazer uma outra coisa aqui para vocês, que é retirar essas linhas de grade aqui, ó, essa marcação aqui na minha tabela. Eu vou remover essas linhas de grades. Para remover essas linhas de grade, eu venho aqui em exibir e eu vou aqui em mostrar e eu vou desmarcar essa opção linhas de grades. E olha só como ele ficou sem as linhas de grade. Galera, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que vocês foram para o final do arquivo e vocês querem voltar lá para o começo. Se vocês só segurarem o Ctrl e ir até lá, vai demorar pra caramba. Então como que vocês podem voltar lá para o início da página, né? Lá para a coluna A e B, por exemplo?
Bem, vocês vão deixar o Ctrl selecionado e vão apertar a tecla direcional à esquerda, que ele vai retornar lá para o início. E se eu quiser ir para o final, Ctrl seta direcional para frente. Certo? Então, ou uma outra maneira que você pode fazer é o seguinte. Só deixa eu ativar aqui uma coisa aqui. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Quando você clica em qualquer lugar da célula, ele vai mostrar aqui, nessa caixa de nome aqui, qual célula você está. Então, é só você vir aqui e digitar a célula que você quer. Então, por exemplo, eu vou lá na célula A2. Ele vai me trazer aqui para o início do arquivo, certo? Então, só para eu deixar aqui o resuminho para vocês, se vocês apertarem Ctrl mais direcional para frente, vocês vão ir no final do arquivo. Se vocês derem Ctrl mais direcional atrás, né, à esquerda, você volta no início. E se vocês fizerem, né, Ctrl mais para baixo, vocês vão ir até o final da linha. Então a gente está caminhando nas colunas, e aqui com esses comandos a gente vai caminhar nas linhas. Então aqui eu vou descobrir o final da linha. E aqui início da linha, certo? Então aqui a gente está trabalhando com o início e o final da coluna, certo? E aqui a gente está trabalhando com as linhas, né? O final da linha e o início da minha linha no meu arquivo, certo? Então a gente removeu o grade, foi no início e no final dos arquivos, certo? Galerinha, uma coisa também que eu quero falar para vocês, que é a questão de vocês usarem a alça de preenchimento no Excel. Pessoas, eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Deixa eu só deixar aqui bonitinho. Galera, aqui na G5 eu vou digitar 2. Aqui eu vou digitar 4. Aqui eu vou digitar 6 e aqui eu vou digitar 8. Vocês percebem, né, que de 2 para 4 e de 4 para 6, assim como 6 para 8, existe um padrão que se repete? E qual que é esse padrão? É ele aumentar de 2 em 2, correto? Então aqui, ó, ele está aumentando de 2 em 2, certo? Então esse é o padrão. Então, galerinha, quando se vocês selecionarem todo esse conteúdo aqui, ele vai identificar esse padrão. E qual que é esse padrão? Ele aumentar de 2 em 2. Agora, se vocês virem aqui nesse quadradinho verde e ficar essa cruzinha preta aqui e vocês descerem, olha só, ele vai autocompletar, porque ele identificou o padrão, então ele vai completar com o padrão que você colocou. Olha só. Então você seleciona todo esse padrão,
certo? Vem com essa cruzinha preta e desce, ele vai autocompletar o resto dos valores. Por quê? Porque ele conseguiu identificar um padrão. Mas por que eu trouxe isso? Porque é o seguinte, deixa eu apagar isso daqui. Olha que chave isso daqui. Galera, vocês fizeram a primeira conta, né? Que é C7 vezes D7. Tem um padrão aqui, né? Vocês concordam que tem um padrão? Você está multiplicando sempre a quantidade pelo preço, certo? Esse é o padrão, multiplicar a quantidade por preço. Então, esse é o padrão que o Excel identificou. Então, se vocês virem aqui na setinha preta e descerem, olha que mágico, ele vai fazer automaticamente. Então, vocês não precisam vir aqui e fazer um por um. Por quê? Porque ele identificou o padrão, olha só, C7 vezes D7. Ele vai deduzir que se você seguir para a linha de baixo, ele vai fazer C8 vezes D8. Assim como o papel, ele vai fazer C9 vezes D9. Ou seja, ele identificou um padrão. Então, quando ele identifica um padrão, é só você vir aqui na setinha preta, na alça de preenchimento e autocompletar. Ou seja, você não vai precisar fazer um por um, porque ele já identificou esse padrão aqui, certo? Galerinha, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a gente fazer a ocultação das nossas células. Então, vamos aqui em H e vamos apertar Ctrl Shift direcional para frente. Ctrl Shift agora, pressionado, direcional para baixo. E agora, pessoal, a gente vai aqui ó, em Formatar, Ocultar e Exibir, Ocultar colunas. Ou seja, eu não estou mais exibindo no meu arquivo aquelas partes do arquivo que eu não estou utilizando. Então eu tenho aqui agora somente um resumo da tabela que eu estou trabalhando. Então agora eu vou ocultar as linhas. Então Ctrl Shift, direcional para frente e agora para o final, formatar, ocultar e exibir, só que agora vamos ocultar linhas. Então o arquivo final ficou desta maneira aqui, que a gente está trabalhando só com isso daqui, certo? Então essas foram as edições que a gente está trabalhando, né? Que a gente trabalhou, certo? Por hoje é só e espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!